Olá, bem-vindo a todos. Nosso curso de Planejamento e Controle Financeiro é um curso é uma disciplina do curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, do Centro de Ciências da Administração, a ESAG. Eu sou o professor Oswaldo e vou ser o professor de vocês neste semestre. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2020, né? Iniciamos esses vídeos em função da pandemia, estamos construindo aí um banco de videoaulas, e essas videoaulas são apenas a abordagem teórica da disciplina, né? A abordagem prática, a realização de exercícios, o saneamento de dúvidas serão feitos por meio de momentos síncronos. Nós estamos usando o Teams do Office, que foi contratado pela universidade. Bom, primeira coisa, a disciplina de planejamento e controle financeiro é uma disciplina que faz parte do rol da especialidade chamada administração financeira. Então, se você comprar, tiver acesso a algum livro de administração financeira, você vai ver que muitos deles têm capítulos específicos tratando sobre planejamento financeiro. Você vai ver aqui nessa exposição, que é uma introdução, de que planejamento e controle são duas faces da mesma moeda. Eles andam juntos. E que eles são artifícios, técnicas que fazem parte do processo de administração financeira que culmina com as decisões financeiras. Então é isso que nós vamos explicar, né? A nossa disciplina, ela tem, nós vamos abordar indicadores de análise econômico-financeira de empresas, análise das demonstrações financeiras. Depois a gente vai falar sobre planejamento financeiro e controle financeiro propriamente dito. Então, antes de entrar nesses dois temas específicos, nós vamos fazer uma exposição do curso de administração financeira como um todo, para você ter uma noção do todo e depois, com base nessa noção do todo, você compreender uma parte do conteúdo que é planejamento e controle financeiro. É importante aqui também dizer o seguinte: esta introdução ela serve tanto para a disciplina de planejamento e controle, quanto para a disciplina de finanças corporativas, que é uma disciplina do sexto termo do curso de administração. Esta disciplina é lecionada no quarto termo do curso de administração empresarial. Então vamos lá. Sempre no início das minhas exposições, no início das unidades que eu trabalho, eu procuro trazer um slide introdutório em que eu listo o que você encontra nessa exposição. Então aqui nós vamos falar sobre a função financeira da empresa, o significado dessa função financeira, as funções do administrador financeiro, as relações da administração financeira com economia, com contabilidade e com outras ciências que também tem uma relação próxima, sobretudo no país, as áreas de decisão do administrador financeiro e o objetivo da administração financeira. Bom, aqui eu preciso explicar o seguinte: depois de muitos anos trabalhando conteúdo, esse tema, e já tendo adotado vários livros como referência, o livro do Gitman, o livro do Hoje, o livro do Padovese, o livro do Asaf Neto, o livro do San Vicente. Depois de usar vários livros, a gente acaba, estudando outras disciplinas, a gente acaba construindo a nossa introdução. Então, você não vai encontrar nesses livros que eu citei tudo o que vai ser dito nesta aula, porque eu explorei alguns conhecimentos que não são explorados nos livros em geral. Então, por exemplo, diante da realidade brasileira, os livros americanos eles não trabalham a questão, por exemplo, da formulação empresarial, do tipo de forma jurídica, sociedade anônima, limitada e, eventualmente, outro tipo de empresa. Não se trabalha isso nesses livros internacionais. Passa-se somente por cima, aqui a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Também nos trabalham nos livros um nível de detalhe da questão tributária, que nós vamos relembrar aqui. A gente expõe um pouco na disciplina de contabilidade geral, contabilidade financeira, que é uma disciplina do segundo termo,
E aqui a gente explora um pouquinho mais para que o administrador tenha uma noção dos regimes de tributação no Brasil e de qual seria o encaminhamento, o enquadramento mais adequado para a empresa que ele vai administra ou está analisando. Então esses dois aspectos, são aspectos que o professor Oswaldo construiu ao longo dos anos e que você não vai encontrar com esse nível de detalhe nos livros. Os outros assuntos que estão listados aqui, em todos os livros são muito parecidos. Como é que é estruturada a área financeira, quais são as funções do administrador, a função financeira da empresa, o objetivo, essas coisas são relativamente comuns. Bom, então dito isso, passamos às nossas explicações. Então vamos lá, nós aprendemos em administração, teoria geral da administração, que um teórico muito famoso para nós, que é uma referência dos clássicos, que é o Henry Fayol, dizia que a empresa exercia na comunidade, ou ela se fazia existir em função de algumas funções. A função comercial, a função básica da empresa, na verdade, é a chamada de função técnica, que era a função relacionada à produção de bens e serviços. A razão de ser da empresa é produzir bens e serviços. Para que ela consiga produzir bens e serviços, e isso tenha continuidade, ela precisa comercializar, precisa administrar a empresa, todos os recursos envolvidos precisam ser administrados, tanto financeiro quanto recursos humanos, materiais. Ela precisa financiar aquela atividade, né? Então existe a função financeira, precisa registrar o que vai ocorrendo ao longo do tempo, é a função contábil, e precisa comercializar o que produz, o bem e o serviço que produz. Então essas são as funções de uma empresa, função técnica, função comercial. Eu não falei da função de segurança. A empresa precisa oferecer segurança, tanto para quem trabalha na empresa, seja com uma forma de salários, condições de trabalho, quanto para quem está em torno à empresa, a comunidade. A comunidade não pode ser afetada porque a empresa polui o meio ambiente, a empresa tem que dar uma certa segurança em volta, a sociedade, a comunidade se sentir segura em relação à empresa, na função de segurança. Ok, então nesse contexto você enxergou que uma das funções que o Fayol mencionava é a função financeira da empresa. Vejam, a função financeira da empresa não é a função contábil, não é a função administrativa, não era a função de segurança, não é a função comercial, é a função financeira. E o que é essa função? Importante lembrar que a função financeira, então, não é a razão de ser das empresas. A razão de ser das empresas é produzir bens e serviços. A função financeira é uma função acessória àquela razão de ser da empresa. E o que consiste essa função financeira da empresa? Consiste, de acordo com o próprio Henry Fayol, a procura e gerenciamento de capitais, de dinheiro. Procurar recursos e gerenciar esses recursos. O Gitman, que é outro autor, essa referência de 2001 está antiga, mas ela continua vigente nas edições atuais. Consiste na ciência de gerenciamento de fundos, na ciência e na arte de gerenciar recursos. E aqui, traduzindo em outras palavras, né, a função financeira consiste em buscar recursos e aplicar os recursos que foram buscados. Ou seja, decidir sobre financiamento e sobre investimentos. Quando a gente estuda contabilidade, a gente olha o balanço patrimonial e vê que do lado direito do balanço patrimonial, olhando de frente, você tem as origens de recursos. De onde vêm os recursos? Você já estudou. Vem de capital de terceiros ou vem de capital próprio. E a escolha de capital de terceiros ou de capital próprio, e qual tipo de capital terceiro ou de próprio, é uma escolha associada à decisão de financiamento da empresa.
As decisões de investimento obtendo aqueles recursos onde aplicaremos caixa, bancos, estoques, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios. Essa é a decisão financeira, buscar recursos e aplicar os recursos. Basicamente, são essas duas as decisões financeiras da empresa. As decisões financeiras de um administrador financeiro. E nesse contexto, associado a essa noção, o Gitman lá e os outros também dizem, basicamente, que o administrador financeiro nesse contexto tem basicamente três funções, ou principalmente três funções. Então as duas funções finalísticas, finais, são tomar decisões de financiamento, tomar decisões de investimento. São essas duas funções básicas. Só que para que as tomadas de decisões sejam acertadas, ou tenham um grau de assertividade maior, é necessário que esse administrador financeiro promova, faça análises, faça planejamento e faça controle financeiro. Análise financeira, planejamento financeiro, controle financeiro. Então, esta disciplina de planejamento e controle financeiro foca nessa primeira parte da função financeira do administrador. Faz análise, nós vamos ter um tópico, análise econômico-financeira da empresa, faz planejamento, nós vamos exercitar planejamento e vamos estudar a relação do planejamento com o controle e no final da disciplina, como se exerce, como se realiza o controle financeiro da empresa. Bom, aqui está também a representação gráfica esquematizada de um balanço patrimonial, que mostra a fotografia fotografia do patrimônio de uma empresa num determinado momento, e que essa fotografia revela decisões de financiamento que foram tomadas e decisões de investimento que foram tomadas. Obviamente, quando o administrador toma uma decisão de financiamento ou de investimento, ele produz um reflexo praticamente imediato em alguma parte do patrimônio da empresa, que é aí mostrado nessa demonstração. No livro do Asaf Neto, existe uma gravura que é essa, cujo centro é igual ao anterior, né? Nós temos um balanço patrimonial recortado, em que do lado esquerdo, aqui olhando aqui de frente, nós temos fruto das decisões de investimento, onde foram investidos os recursos, e do lado direito, de onde veio os financiamentos, as decisões de financiamentos, recursos terceiros e recursos próprios. E o Asaf Neto explica para nós, ou lembra que nas decisões de investimento, nós temos que analisar a questão do risco econômico de fazer um investimento. Qual é o risco econômico? E qual o potencial retorno? O confronto desse potencial retorno com esse risco vai conduzir à decisão acertada de investimento. Do outro lado, a decisão de financiamento tem que considerar o risco financeiro, que é o risco da empresa ser incapaz de cumprir com as obrigações financeiras decorrente do capital de terceiro, porque o capital próprio você remunera se a empresa tiver lucro. Se a empresa não tiver lucro, não tem obrigação de remunerar, mas o capital de terceiro não, é obrigado a remunerar, porque tem uma taxa de juro contratada ali. Então o que se olha é quanto custo da captação, quanto custa aquele dinheiro e qual o risco associado àquela decisão de pegar dinheiro de terceiros ou capital próprio. E já antecipando, será motivo de muita conversa na disciplina de finanças corporativa, o capital próprio, o recurso próprio tem custo também. E ele é maior do que o custo do capital de terceiros. Já registrem isso. Então esse é o primeiro vídeo, nós vamos continuar no seguinte, para que o vídeo não fique muito longo.